Ainda bem que a mídia brasileira não caiu na campanha de desinformação de sua co-irmã argentina, liderada pelo grupo Clarín, que se tomou de um negacionismo atroz e levou a muitas pessoas a recusar a tomar a vacina Sputnik V por ser comunista. Algumas dessas pessoas morreram, inclusive aquele pessoal médico contado entre 20%. De passagem é de louvar essa atitude da mídia brasileira, que, segundo se fala por aí, estaria inclusive sendo em parte comprada pelos chineses. Não sei se isso é verdade. De qualquer maneira, a mídia se conduziu bem, não é, na questão da Coronavac, a nossa vacina feita através da colaboração chinesa lá no governo de São Paulo, não é? E aí cabe também reportar o nosso governador, ainda que tucano, o João Dória, que teve a clarividência de, inclusive, procurar, não é, convencer o governo federal a embarcar na Coronavac, o que acabou sendo feito. Que primeiro, essa notícia, não é, de que governadores do Nordeste e Pazuello, o ministro da Saúde, definem que vacinas da Rússia vão atender todo o Brasil e entrar oficialmente no plano de imunização nacional. Esse material aqui do Globo diz que o consórcio de governadores dos estados do Nordeste e o ministro da Saúde definiram que as 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V negociadas pelo grupo serão incorporadas ao Plano Nacional de Imunizações, coordenados pelo governo federal. O anúncio foi feito neste sábado pelo presidente do consórcio, o governador do Piauí, Wellington Dias. Então a intenção, segundo esse material, é de incorporar as vacinas a serem compradas pelo consórcio ao Plano Nacional de Imunização, que já vinha sendo discutida nas últimas reuniões entre governadores e o ministro da Saúde, Pazuello. Na prática, isso significa que as vacinas, ao chegarem ao Brasil, serão distribuídas pelo governo federal a todo o Brasil e não apenas aos estados do Nordeste, atendendo às diretrizes do plano de vacinação contra a Covid-19. A gente sabe que esses governadores do Nordeste são todos de oposição, seja do PT, do PSB, PDT. E eles também tomaram essa atitude, aliás, desde o início do governo Bolsonaro, quando perceberam que precisava de uma alternativa àquela política negacionista do governo Bolsonaro, não só em termos sanitários, como também em termos de desenvolvimento nacional e, sobretudo, de desenvolvimento regional. Agora a gente vai ver aqui o artigo da página 12, não é? Sobre aquela campanha de desinformação da mídia e como isso contribui para que a população que recebe aquela informação e não pode julgar aquela informação, mas cai na esparrela, coitada, não é? De, por exemplo, se negar a tomar a vacina porque é uma vacina comunista. Aqui diz que Beatriz Sarlo, que é uma escritora famosa e socióloga também da Argentina e que está sempre falando e comentando os fatos nacionais, sobretudo no grupo Clarín e La Nación, que é da grande mídia daquele país. Então diz que Beatriz e as fake news da corporação midiática. Esse é um artigo do jornalista Luiz Bruchsteiner. Diz que a mentira instalada como notícia de primeira página, a minimização dos descontroles no plano de vacinação da cidade de Buenos Aires e de Corrientes e de Jujuy
Só para lembrar aos amigos telespectadores que esses são governadores, não é, patrocinados pelo Clarim, o Grupo Clarim, ou seja, a mídia hegemônica. Esses governadores fazem oposição ao governador Alberto Fernandes e à sua vice-presidente Cristina Kirchner. Então diz que há uma disputa pela formação do sentido comum, ou seja, do bom senso. Essa que é a grande batalha, não é? Que é a batalha do relato, como eles chamam lá na Argentina, é a batalha da narrativa para ganhar a opinião pública. Então diz que o jornal Clarim titulou, ou seja, deu uma manchete na terça-feira com uma mentira, consciente de que estava mentindo, e não ocultou esse fato. Pelo contrário, expôs assim a dura disputa da corporação midiática com qualquer estatuto de verdade jornalística. Beatriz Sarlo, essa senhora aqui que está de máscara, não é? Beatriz Sarlo havia desmentido o que havia dito antes, e que, claro, que deu manchetes retumbantes naqueles jornais e televisão, etc., assim como que todos os protagonistas envolvidos nessa situação falsa, na que se acusava a esposa de Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires. Axel Kicillof foi prefeito, aliás, foi ministro da Economia de Cristina Kirchner. Então, de haver oferecido a vacina, não é, a esposa do Kicillof, ofereceu a vacina a Beatriz Sarlo, que é uma senhora já de mais de 70 anos, por baixo da mesa, ou seja, aqui a gente fala por baixo do pano. Mas a demolição da mentira ia em contradição com a linha editorial da corporação, mais preocupada por ocultar o sofrimento de milhares de pessoas maiores de 80 anos convocadas pelo governo de La Caba. Caba é a cidade de Buenos Aires, cidade, não a província de Buenos Aires, de que é governador o Axel Kicillof. E Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires, é chefiada pelo prefeito, o macrista lá, Larreta. Há uma caótica vacinação com horas de espera, filas de vários quarteirões, incomodidades. Para o cidadão, a contraposição era evidente. De um lado, uma campanha impecável na província de Buenos Aires, essa comandada por Kicillof, a partir da inscrição até a organização e o desenvolvimento em geral. E, por outro lado, o desastre na cidade de Buenos Aires, onde poderia ter sido muito mais rápido e mais fácil, porque é uma cidade só e a província de Buenos Aires é um enorme território, né, com várias cidades satélites e cidades periféricas. Foi um desastre a inscrição que fez detonar a página a página da internet do governo de Buenos Aires, que fazia lá a inscrição para as vacinas, e um desastre de vacinação propriamente dita. Os protagonistas que encarnam essa contraposição são o governador Axel Kicillof e o chefe do governo de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. O articulista do jornal Página 12 adverte que esta capacidade de gerar identidade através da informação falsa, mas que reforça uma pertenência social, chega a convencer a profissionais da medicina para que não se vacinem. Uma médica do Hospital Fernandes, lá de Buenos Aires, convencida por este bombardeio midiático, não quis se vacinar, em princípio, porque era a Sputnik V, porque era russa, e morreu infectada pelo vírus. Poderá até se dizer que foi um fato isolado, mas não.
Há hospitais onde 20% dos trabalhadores de saúde se negavam a tomar a vacina, porque a gente se recorda que a mídia não é para sabotar o governo popular do Alberto Fernandes e da Kirchner, entrou numa loucura de dizer que a vacina não ia funcionar, não ia servir para cidadãos com mais de 70 anos. E aí foi um desastre total para a própria mídia, que insiste em não querer se desmentir, apesar dos fatos estarem aí comprovando a evidência da eficácia da vacina russa. Hoje, inclusive, comprada pela Europa e também lá paquerada por certos setores nos Estados Unidos.